Nós estamos iniciando, neste momento, o painel de encerramento do Gestão Pública Talks, um evento feito por e para gestores públicos que buscam mais eficiência para suas instituições. Estamos todos vacinados nesse ambiente, os que nos apoiam na parte digital, na parte técnica, áudio e vídeo, estão com as suas máscaras, com o distanciamento, estamos respeitando todas as providências necessárias do ponto de vista de pandemia, para que possamos, naturalmente, levar o conhecimento a vocês, estimulando ainda mais o fato de reunirmos mais de 40 especialistas que compartilharam as suas experiências sobre transformação digital no setor público. Aliás, esse é um tema central e estratégico para o desenvolvimento do nosso país e dos países, porque tem ocupado uma posição de destaque nas agendas governamentais. Durante essa pandemia, em que ainda estamos, a importância do governo digital ficou muito mais evidente. Amigos, instituições que já tinham seus processos digitais conseguiram se adaptar muito mais rapidamente ao que a gente chama hoje de novo normal. O servidor público, por exemplo, continuou exercendo as suas atividades na segurança da sua casa, em home office, até porque os documentos não estavam transitando fisicamente de um lugar a outro. Eles já estavam digitalizados. Um outro ponto também evidente nesse período foi a capacidade dos governos em usar tecnologias e dados de forma muito estratégica para se adaptar às mudanças e para responder à crise com mais agilidade. Aqueles que estavam mais adaptados, usando tecnologia, deram respostas muito mais rápidas à crise. E aí, amigos, tivemos o apoio de tantas outras tecnologias que se integram e que garantem um serviço de qualidade, como os sistemas de assinatura digital, por exemplo, que possibilitaram um acesso maior das instituições públicas. E essa modernização, é óbvio, não aconteceu da noite para o dia, no estalar de dedos. As instituições que já estavam caminhando na jornada da transformação digital foram aquelas que melhor se adaptaram, com muito mais agilidade. Eu tenho certeza que no evento de hoje vocês viram cases de instituições públicas que estão à frente nessa jornada. São instituições que já reconheceram que as tecnologias de informação e comunicação são um importante catalisador da modernização do governo. Agilizam essa modernização, mas também viram que a transformação digital não se resume ou não se resume a transformação à tecnologia, aos sistemas. Transformação digital, senhores, é principalmente uma mudança de cultura institucional, que inclui vários aspectos, como, por exemplo, a agilidade e as entregas constantes, a percepção da experiência do usuário, que, nesse caso, é o cidadão, aquele que usa os serviços e os canais de atendimento, é o contribuinte, é para ele que nós todos trabalhamos. E aqui são os exemplos mais corriqueiros. Por quê? Porque nós temos muitas outras coisas que permitem que a inovação e a tecnologia sejam mescladas para a melhoria das políticas públicas. Então, nós precisamos refletir que, para ter um governo digital consolidado, atuar somente na automatização dos serviços não é o suficiente. É fundamental, mas não é o suficiente. Para funcionar de verdade, com resultados reais para o cidadão na ponta, todas as estruturas da instituição pública devem compreender o potencial total da adoção de novas tecnologias, a começar pela cabeça de quem vai trabalhar com essas tecnologias. Isso envolve também a participação das outras instituições, das instituições parceiras, dos prestadores de serviço, dos servidores e também, óbvio, do cidadão, que precisa compreender essa mudança e feita em seu favor. Ou seja, um governo digital só vai cumprir o seu propósito se toda essa estrutura estiver integrada com uma cultura
transformação digital consolidada. A partir de todo esse contexto, os especialistas falaram, eu não sou especialista, evidente, mas eu quero convidar todos vocês para que juntos nós possamos aprofundar uma discussão que é tão importante para a nossa sociedade no painel que nós estamos iniciando agora. É o painel de encerramento do Gestão Pública Talks. E nós vamos ter a contribuição de 4 especialistas, cada um deles representando um desses pilares: cidadão, empresa, servidor e governo. Para falar sobre transformação digital centrada no cidadão, nós convidamos o doutor Guilherme Zattar, que é promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, superintendente de tecnologia e informação. Ele é coordenador do Núcleo de Inovação do Ministério Público de Santa Catarina. No telão veio o doutor Guilherme Zattar, e eu vou cumprimentá-lo inicialmente, vamos saber. Doutor Guilherme, tudo bem? Já estão os 3 aqui, vou começar pelo doutor Guilherme. Como vai o senhor, tudo bem? Boa tarde, Mário, boa tarde a todos que estão nos prestigiando. É uma satisfação representar o Ministério Público nesse evento. Muito bem. Doutor Guilherme Zattar, como eu disse, é promotor de justiça do Ministério Público, superintendente de tecnologia e informação e coordenador do Núcleo de Inovação do Ministério Público aqui. Para falar sobre a importância do governo digital na relação com o setor empresarial, está conosco Marcos José Rocha, empresário, consultor do SEBRAE, ex-superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Ele foi responsável pela implantação da pioneira Lei Municipal de Inovação, da Rede Municipal de Centros de Inovação e pelo Living Lab Florianópolis. Marcos, prazer em recebê-lo aqui. Uma boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos que nos assistem, aos demais colegas, Guilherme, Cris. É um prazer participar desse momento, uma honra, e tenho certeza que teremos um debate de altíssimo nível, muita troca e muito aprendizado. E pelo conhecimento de vocês, certamente, nós é quem antecipamos agradecimento. Terceiro dessa relação, Cristiano Ferri, para falar sobre como transformar o servidor para o digital. O Cristiano é professor de inovação para gestores e servidores públicos, é pesquisador e docente do Centro de Formação da Câmara dos Deputados, é um pesquisador empenhado e associado do Center for Collective Intelligence do MIT, do MIT, e idealizador e coordenador de projetos de inovação digital da Câmara dos Deputados. Cristiano, é um prazer recebê-lo aqui, muito grato por estar conosco, meu amigo. Oi, Mário, é um prazer enorme, uma honra estar aqui com você, com o Guilherme, com o Marcos. Meu agradecimento à Softplan pelo convite, pelo evento, pela importância do evento, e minha saudação a todos os servidores, colegas gestores aí. Nós vamos ter uma conversa aqui, tenho certeza, muito frutífera. Eu tenho certeza disso também, Cristiano. Convidamos o secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Rocha Heckert, para falar sobre relações horizontais e verticais do governo digital. Cristiano Heckert já ocupou outros cargos na administração pública, como secretário de Gestão Estratégica no Conselho Nacional do Ministério Público, secretário de Logística e Tecnologia da Informação no Ministério do Planejamento. Eu lamento apenas que o Cristiano não possa estar conosco aqui ao vivo nesta tarde, mas ele nos deixou uma mensagem que será transmitida daqui a pouquinho, completando estes 4 especialistas que, como eu disse, estão conosco a partir desse momento. Agradeço aos 3 e, para dar início ao nosso painel, vou passar a palavra, pedir licença a vocês, para o doutor Guilherme Zattar, falando sobre transformação digital centrada no cidadão. Guilherme, vamos contigo, fique à vontade. Obrigado, Mário. Boa tarde a todos mais uma vez. Boa tarde ao Marcos e ao Cris, colegas de mesa. E, Mário, fosse humilde em dizer que não é especialista, porque tua introdução foi digna de alguém que conhece profundamente o tema, né? Então, é uma satisfação, mais uma vez, um agradecimento à Softplan pelo convite, dirigido ao Ministério Público, e é um orgulho muito grande representar a instituição nesse evento tão grandioso, né, para falar de temas tão importantes como a transformação digital e, principalmente, como a tecnologia é um ponto de ligação entre governo, cidadão, empresas e servidor, né? Tenho certeza que o Marcos deixou um trabalho, um legado importantíssimo aqui na Prefeitura de Florianópolis, vai falar muito
do quanto que é preciso tirar os mitos dessa relação governo e empresariado, que é algo que se construiu, infelizmente, em algum período da nossa história, mas que precisa ser desconstruído para que a transformação digital ocorra de forma plena, e que o Cris vai dar uma aula de como engajar e como convencer os servidores a trabalhar nessa nova cultura, né? A mim competiu a difícil missão de falar um pouco sobre a transformação digital e a relação entre o governo e a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, é um orgulho para o Ministério Público poder fazer esse tipo de fala, porque o Ministério Público, como a gente gosta de definir para aqueles que não conhecem a instituição, é o advogado da sociedade, né? Então, o Ministério Público representa toda a sociedade, no caso do Ministério Público de Santa Catarina, a sociedade catarinense, e por isso nosso trabalho é muito focado no cidadão. É claro, Mário, que quando a gente fala que transformação digital não é só tecnologia, a gente anda com muito acerto, mas é preciso dizer que o primeiro passo, como muito bem introduzido na tua fala, é tecnológico. É preciso fazer uma lição de casa. Então, nós estamos aí num processo que vem muito antes da pandemia, de preparação de um saneamento básico, como a gente gosta de falar internamente, de tecnologia, preparando melhor a nossa conectividade, preparando melhor os nossos sistemas. E o que eu costumo dizer que a pandemia trouxe não foi uma preparação ou uma habilidade adicional para as TIs e para as instituições que já trabalhavam com isso. O que a pandemia trouxe, principalmente para as instituições públicas, foi aquele tempo de refletir. Porque antigamente a gente fazia planos, ideações sobre o que inovar, como se transformar digitalmente, e aí a discussão parava no será que já estamos prontos, será que já estamos maduros, será que os servidores estarão preparados para isso? Acontece que no mês de março de 2020, essa variante, digamos assim, do será que já estamos prontos, ela não era mais possível. Então, em uma semana, todas as instituições públicas, não foi diferente com o Ministério Público de Santa Catarina, tiveram que se mudar, inclusive as instituições privadas, para trabalhar todas remotamente naquele momento. E por que foi possível? Foi possível porque, como bem disse o nosso colega, nosso anfitrião Mário Mota, as instituições já estavam pensando nisso. Então, a partir daí, com o saneamento básico feito, as instituições passaram a se preocupar em como trabalhar com o cidadão nessa nova realidade que se impunha em razão da Covid-19. E ao Ministério Público houve um desafio muito grande, né? Nós somos, como eu antecipei na minha fala, os advogados da sociedade. E nesse aspecto, as portas do Ministério Público estão sempre abertas a receber o cidadão e a cidadã para trazer as suas solicitações, suas dúvidas, seus problemas, para que a gente possa dar o atendimento. Como chegar no cidadão a partir do momento em que as portas estão fechadas em razão das condições sanitárias impostas pela pandemia. Daí o Ministério Público se preparou fazendo muito rapidamente um chatbot, que é um concierge do serviço do Ministério Público, e nós passamos a fazer um serviço de atendimento que até então era inédito no Ministério Público de Santa Catarina, que é o serviço de atendimento pelos comunicadores, pelos mensageiros, né, o mais famoso deles, conhecido como WhatsApp. Antes, para o cidadão ser atendido por um promotor de justiça, uma promotora de justiça, ele deveria se deslocar até a sede do Ministério Público da sua comarca e ser atendido, então, pela equipe. E, a partir dessa necessidade imposta pela pandemia, nós passamos a uma transformação completa da forma de atendimento do Ministério Público, que foi o atendimento pelas plataformas digitais. Hoje, os promotores de justiça atendem por WhatsApp, atendem por videoconferência, e isso é o resultado final da transformação digital para o cidadão. Não é possível pensá-lo se não houver um investimento muito grande naquilo que a gente chama de saneamento básico interno, que é sistema, conectividade e cultura, como o Mário bem falou. E o que eu tenho visto, Mário e amigos, né, Marcos e Cris principalmente, que estão aqui conosco, dos desafios que nós temos, são 4 pilares, e são os 4 pilares que o Ministério Público tem enfrentado na transformação digital, com o cliente ao centro do negócio, né? Quando a gente fala de cliente do governo, é o cidadão. Então, o primeiro aspecto é não tecnológico, quando a gente fala propriamente da inovação e transformação digital pensada no cidadão. Daí nós temos um programa de linguagem simples, ou de simplificação da linguagem,
para abdicar um pouco daquele juridiquês que a gente é tão apegado, principalmente nas carreiras jurídicas, que nos distancia tanto do cidadão. Nós temos feito um trabalho já de algum tempo com promotorias de justiça e com a nossa área meio, liderados pelo nosso laboratório de inovação, que vem na trilha do movimento mundial de Plain Language, de simplificação da linguagem quando a peça é dirigida ao cidadão. Evidentemente, a gente mantém os rigores e o tradicionalismo jurídico para a atuação perante o Poder Judiciário, mas é importante que, para o cidadão, a gente se comunique cada vez de forma clara e objetiva, que ele possa entender aquilo que está sendo dito a ele. Por exemplo, era muito comum que o cidadão procurasse o Ministério Público para relatar uma situação de divórcio, por exemplo, que não é atendido pela instituição, é atendido ou pela Defensoria Pública ou pelos advogados. E, às vezes, o comunicado que o promotor fazia para que o cidadão entendesse aquilo não era claro. Então, nós precisamos trabalhar, num primeiro aspecto, com a tecnologia, uma das mais antigas da sociedade, que é a linguagem. Nós precisamos elaborar a nossa comunicação com o cidadão para isso. Posteriormente a isso, uma vez que a linguagem está de fácil alcance, é preciso pensar, sim, em digitalização. Como o Mário falou, as instituições já estavam se preparando para isso. O Ministério Público não foi diferente, mas é importante destacar que a digitalização ela não deve ser apenas uma digitalização como colocar um papel dentro de uma tela, né? Como por algum tempo a gente viu que acabou acontecendo. Mas sim deve ser uma facilitação, tanto para o servidor que trabalha com aquele processo, como para o cidadão que recebe o processo. E nesse aspecto, eu acho que o trabalho que vem sendo feito pelo Ministério da Economia é impressionante, é de se destacar que há uma digitalização de mais de 1.000 serviços. O governo do Estado não vai longe. A Secretaria de Estado de Administração já digitalizou uma centena de serviços, e é isso que todas as instituições têm que ter como norte. E é nesse sentido que nós estamos trilhando. Então, não basta que nós tenhamos um processo digital de fazer uma carteira nacional de habilitação, e sim que ela seja disponibilizada num aplicativo. Então, a facilitação tem que acompanhar a digitalização e não apenas um processo de digitalização puro e cru. Em terceiro lugar, nós entendemos que a aproximação com o cidadão também passa muito pela atuação em rede dos órgãos públicos. O cidadão catarinense, o cidadão brasileiro, ele não tem obrigação nata de saber que tal atividade é do Ministério Público, tal atividade é do Executivo, é do Judiciário. Principalmente, muitas das vezes ele sabe o problema que ele tem e ele tenta se socorrer de alguém. Por isso que os órgãos públicos precisam estar atuando em rede para que conjuntamente dê a melhor solução para o problema. E assim é que no ano 2021 o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina trilharam o caminho da criação da rede de inovação em poder público em Santa Catarina, convidando então o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa e o Governo Executivo para formarmos essa rede, pensarmos projetos conjuntos, e já estamos aí há alguns meses fazendo reuniões com a perspectiva de facilitar o nosso serviço, principalmente para o cidadão catarinense. E, por último, parece que o grande desafio das instituições públicas, quando a gente fala em transformação digital, relação governo com cidadão, é a inclusão digital. Acabei de falar que o Ministério Público passou a atender pelo WhatsApp, que o Ministério Público passou a atender por videoconferências, o Poder Judiciário tem feito audiências por videoconferência, e para quem não tem acesso à internet, para quem não tem acesso às plataformas digitais, esse parece ser o grande desafio. Nós temos um projeto no forno que devemos anunciar em breve, que tenta tocar exatamente esse problema. O Ministério Público hoje ele está presente em 111 comarcas do Estado, são quase 300 os municípios catarinenses, mas nós confiamos que por meio de parceria com órgãos públicos, como por exemplo as câmaras de vereadores dos municípios, e da inclusão digital pela tecnologia, nós consigamos, com meio de disponibilização de plataformas digitais e de ferramentas em cada um dos municípios catarinenses, fazer com que cada cidadão possa acessar o Ministério Público por meio digital de uma localidade muito próxima da sua casa, evitando que ele tenha que fazer como faz e fez por muito tempo, um deslocamento às vezes de 70 quilômetros para falar com o promotor de justiça e voltar para sua casa. Esse desafio da inclusão digital parece ser, para mim, a maior dificuldade quando a gente fala em transformação digital do governo com o cidadão.
é muito fácil a gente se conectar com aquele cidadão que já tem a facilidade e o acesso à tecnologia. Mas é preciso fazer com que essa transformação digital chegue em todo cidadão e toda cidadã catarinense e brasileiro, e é isso que nós estamos pensando conjuntamente, junto com as empresas, com os servidores e com os fornecedores, para que a gente chegue em cada um do cidadão, independente de ele ter esse acesso ou não. Mário, eu agradeço a atenção, né? Eu estou aqui no meio de especialistas, né? O Marcos e o Cris são grandes professores do tema, e tenho certeza que eles contribuirão de forma muito rica com esse debate e me coloco à disposição para a gente continuar conversando posteriormente. Muito bem. Doutor Guilherme Zata, muito grato a princípio, mas eu não vou deixá-lo sair sem antes fazer uma provocação. O senhor praticamente respondeu parte da minha pergunta nas suas últimas considerações. A pergunta é a seguinte: nós sabemos que nem todas as pessoas têm familiaridade ou acesso à internet. O senhor mesmo terminou a sua fala falando disso. Então, eu lhe pergunto, que outras ações são importantes e até onde os governos podem contribuir para que nós possamos levar o digital para quem não é digital ainda, porque acredito que seja esse o caminho da humanidade. Fala um pouquinho, doutor. Perfeito, Mário. Eu vou me permitir dar um spoiler, então, do projeto, que eu acho que ilustra bem um caminho que eu acho que é possível que o Ministério Público está trilhando, né? E é um desafio que todas as organizações públicas têm, imagino. Como eu disse, nós estamos presentes em 111 comarcas, né? Eu comecei minha carreira, sou natural do Oeste Catarinense, comecei minha carreira no município de Maravilha, com uma comarca com 5 municípios, e um deles é Flor do Sertão. O cidadão de Flor do Sertão muitas vezes tem que viajar 70 quilômetros para chegar na porta de um promotor de justiça, depois mais 70 quilômetros para voltar para sua residência. E às vezes esse cidadão, né, principalmente no Oeste Catarinense, muito comum, de atividade rural, que não tem o acesso à tecnologia, apesar de cada vez mais popular, como o Mário já bem ponderou. Então, o que nós estamos projetando? Parceria com as câmaras de vereadores, para que o Ministério Público disponibilize uma estrutura, um computador, com um serviço de conexão, de videoconferência, e o cidadão, ao invés de ter que se deslocar até a sede da comarca, ele possa se deslocar ao centro do seu município e, a partir dali, através, então, de ferramentas tecnológicas que nós colocamos à disposição dele, ele chegue perto do Ministério Público, num projeto que a gente tem embrionariamente chamado de MP Mais Próximo, porque a ideia é utilizar a tecnologia para estar próximo, inclusive, daqueles que não têm acesso às soluções tecnológicas. Eu acho que esse é um dos caminhos possíveis, dentre tantos outros, Mário. Muito bem. Afastados fisicamente, talvez, sim. Agora, desconectados, não. Esse é o caminho. Muito grato. Por enquanto, doutor Guilherme, o senhor continua conosco. Para falar sobre a importância do governo digital na relação com o setor empresarial, Marcos José Rocha, como eu disse, empresário e consultor do Sebrae, ex-superintendente de Ciência e Tecnologia, enfim, implantou uma série de pontos importantes, como a Lei Municipal de Inovação, foi responsável por isso, Rede Municipal de Centro. Então, vamos falar sobre a importância do governo digital na relação com o setor empresarial. A palavra está contigo. Marcos, por favor. Mário, muito obrigado. É uma grande responsabilidade não só representar o Sebrae aqui, mas também, depois da fala do Guilherme, que disse muito, e a sua introdução, né, Mário? Aquele preâmbulo foi uma aula, praticamente. Mas acho que o recorte, exatamente de falar, o Guilherme falou muito da relação com o cidadão, propriamente dito, meu papel vai ser mais falar com a relação com o empreendedor, né, do ente estatal, com as suas diferentes esferas e poderes, com o empreendedor, a empreendedora, né, de diferentes setores que precisam se relacionar com o Estado. E realmente é inegável a importância da transformação digital na desburocratização. E o Guilherme falou muito bem da questão do Ministério da Economia, que tem feito um trabalho muito bom, silencioso até diria, né? Acho que a gente tem que fazer um esforço de divulgar melhor essas ações. Muito do acesso hoje do empreendedor aos serviços digitais, ele é importante, viabilizado por meio dessas ferramentas. No entanto, a gente percebe que muito ainda há de ser feito para a transformação digital, que ela aconteça de verdade, para que
todos os empreendedores. O Brasil é um país muito grande, muito diverso, muito complexo, então a gente precisa fazer muito. E tem uma pesquisa do Gartner, que foi editada agora faz pouco tempo, ainda nesse ano, que fala o seguinte: 80% das organizações governamentais ainda possuem maturidade baixa a moderada em transformação digital. Então ainda há muito que ser feito, né? A gente tem casos muito interessantes, mas temos casos que ainda precisam ser tratados, endereçados, e é a maioria. Então, primeiro, é necessário modificar essa cultura da autorização complexa que existe no Brasil. E o Guilherme, de certa forma, endereçou um pouco isso, né, da complexidade da relação que se criou durante os anos e que nós precisamos resolver. E criou-se, principalmente no Poder Executivo, eu estive lá dentro para comprovar, uma cultura de excessiva... A gente acabou até usando o termo burocracia para expressar algo complicado. Na verdade, a burocracia foi uma teoria criada por Weber, e quando bem usada, né, ela é muito importante. A burocracia ela é importante, ela só não pode ser disfuncional, né? Ela não pode ser excessiva, porque quando ela é excessiva, ela se torna morosa, consome recursos materiais, financeiros, econômicos e, inclusive, recursos humanos, né? E falando especificamente das pessoas, né, a gente vê que sem a transformação digital, as pessoas ficam muito mais a serviço hoje, dentro dessa cultura de autorização complexa, ficam a serviço do que a gente chama do carimbo, né, de você autorizar os empreendimentos, ao invés de estarem fiscalizando em campo, verificando se as leis, se as regras estão sendo efetivamente cumpridas. A gente costuma dizer popularmente, né, que o papel aceita qualquer coisa e não reclama, né? Por mais que a gente saiba que alguns procedimentos autorizatórios eles têm diligências em campo e tudo mais, mas é, na verdade, quando o empreendimento está funcionando, que é necessário que o Estado esteja presente para fiscalizar. Afinal de contas, os empreendedores e empreendedoras sérios e sérias, eles querem fazer tudo direito, né? Eles querem seguir as normas, as leis, ninguém quer trabalhar na ilegalidade. Só que a gente tem também uma cultura, né, e uma realidade que não vai ser fácil de mudar. Eu até anotei antes da minha fala aqui, eu me lembrei do levantamento que foi feito pelo ex-vereador Milton Barcelos, que também é empreendedor, que teve um período na Câmara, na gestão passada. Ele fez um levantamento e o número foi absurdo. Ele detectou que Florianópolis, só em Florianópolis, isso é uma realidade mais ou menos do Brasil inteiro, né? Florianópolis tem mais de 12 mil leis. É muita coisa. Um município, aí você soma isso, as leis estaduais, federais, decretos e todos os outros dispositivos legais, cria-se uma situação de complexidade muito grande. E, com certeza, boa parte dessas leis elas já não têm mais validade por N motivos, né? E aí fica complicado você detectar o que funciona e o que não funciona, porque torna-se humanamente impossível cumprir todas essas leis, o que é um desafio hoje no Brasil. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, claro que no caso de Florianópolis, nem todas essas leis que eu falei, elas são efetivamente direcionadas ao empreendedorismo, mas muitas delas são, e a gente percebe um certo exagero. Então, precisa se passar esse pente fino, porque essa situação, então, que eu elenquei até agora, ela ajuda a informalidade, coisa que nós não queremos, né? Porque o Sebrae, os empreendedores e empreendedoras, aqueles que querem, que são a maioria, querem fazer tudo como tem que ser feito, todo esse ecossistema de empreendedorismo, né? A gente está falando do governo junto com o empresariado, com a sociedade civil organizada e com também a academia trabalhando junto, né? A gente fala muito de ecossistema de inovação, mas eu prefiro falar de ecossistema de empreendedorismo, porque funciona com a mesma dinâmica. Todos precisam focar no desenvolvimento econômico sustentável, que é aquele que gera riqueza, os empregos de qualidade, né? Que geram distribuição de renda, inclusive, que preservam a natureza, respeitam as leis e que geram os tributos que sustentam as operações do setor público. Quanto mais, então, simplificada e mais justa, equilibrada for essa relação, todos ganham. A sociedade ganha com menos informalidade, com menos negócios na ilegalidade e com maior arrecadação. Os países que investiram nessa direção, inclusive antes de investir em tecnologia, tiveram ganhos e têm ganhos bastante sustentáveis, que é o que nós buscamos, né? Então é muito importante, quando a gente fala em transformação digital para o desenvolvimento econômico, a gente trabalhar, sim, na abertura de empresas, desde o CNPJ, desde a verificação
se em tal região da cidade é possível a instalação daquele empreendimento ou não, né? Até o alvará, ou seja, a autorização efetiva de funcionamento do negócio. E também, durante a operação dessa empresa, a emissão de notas fiscais, todos os documentos contábeis e, acima de tudo, compartilhar esses dados para evitar o retrabalho. Né? Compartilhar dados entre municípios, os estados, as federações, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, todos esses entes precisam ter acesso a todos os dados, é uma transparência. Claro, temos a LGPD, que traz uma série de desafios, mas é uma regra muito positiva e é uma questão de nós buscarmos a tecnologia a serviço da sociedade. E, por fim, o relacionamento do governo com os empreendedores, que é uma coisa muito importante. E aí, reforçando o que o próprio Mário falou no começo, que o Guilherme falou depois, né, a expressão transformação digital acaba dando um foco grande ao digital, à tecnologia, mas a gente sempre lembra que tecnologia, principalmente as TICs, né, a tecnologia da informação e da comunicação, eu pegar só o primeiro pedaço, tecnologias da informação, elas automatizam processos. Né? E eu gosto muito mais da expressão de sistemas de informação. Né, que, se a gente for olhar as definições, o sistema de informação ele é composto por pessoas que criam e usam esses sistemas, junto com processos e as estruturas organizacionais e, por fim, as tecnologias da informação e da comunicação. Então, antes de selecionar a melhor tecnologia, é fundamental desenhar os processos e as estruturas que irão executar esses processos. Porque, como o Guilherme bem falou, não adianta transferir a burocracia complexa que a gente tem hoje, né, que foi que ele falou, essa questão da complexidade, e simplesmente passar por um software pensando que irá ajudar. Talvez até vai piorar a situação. Se a complexidade já for muito grande, você automatiza, você aumenta, cria um efeito bola de neve. Né? Então, primeiro tem que se desenhar esses processos, ou redesenhar esses processos e essas estruturas. E tudo isso que a gente está falando vai ao encontro de um conceito muito interessante, muito falado hoje, que são as cidades inteligentes, as smart cities. Né? E eu trago aqui o conceito do grupo VIA, da Engenharia de Gestão do Conhecimento, da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, que diz o seguinte, o que faz uma cidade ser inteligente? Né? Eles trazem, olha, você tem que ter inovação, criatividade e empreendedorismo, a tecnologia a serviço das pessoas e a cocriação e o co-design dos serviços públicos, inclusive os serviços urbanos. Então, transformação digital tem tudo a ver com cidades inteligentes e vice-versa. E aqui, falando do Sebrae especificamente, eu não poderia deixar de mencionar o programa Cidade Empreendedora, que hoje é uma referência nacional e tem trazido muitos ganhos na relação entre a prefeitura, o Poder Executivo Municipal principalmente, com os empreendedores e empreendedoras. E é muito interessante que no Cidade Empreendedora, o primeiro ano, o primeiro ciclo, se trabalha exatamente essa reestruturação. É feita uma análise dos processos, leis, decretos, portarias, instruções normativas, todos esses dispositivos que afetam a relação da prefeitura com o empreendedor. E aí depois são buscadas as tecnologias. Então, unindo essas boas práticas a partir dessa reestruturação com as tecnologias, a gente acaba, sim, tendo um incentivo ao desenvolvimento econômico. E para encerrar minha fala, eu posso falar para vocês e testemunhar um processo que eu vivi lá dentro da Prefeitura de Florianópolis nos últimos 4 anos. Eu fiquei lá do dia 3 de janeiro de 2017 até 16 de fevereiro, agora de 2021. Né? Não só as questões que o Mário falou, da lei de inovação, mas eu participei ativamente, né, como prefeitura, dos trabalhos do programa Cidade Empreendedora. E em 2017, inclusive, foi um dado que a própria Softplan forneceu para nós, o tempo médio para abrir uma empresa em Florianópolis era de 146 dias. Sim, 146 dias, era um absurdo para uma cidade, né? Que é digital, que a tecnologia é o principal setor econômico. Os dados do próprio Sebrae dizem que quase 30% da arrecadação tributária da Prefeitura de Florianópolis vem da tecnologia, o setor mais importante. E em 2019 a Prefeitura contrata o programa Cidade Empreendedora, e em 2020, um ano depois, feito todo esse trabalho que eu falei para vocês, implantada a tecnologia, o tempo médio cai para 5 dias. É um ganho absurdo, né? E é um ganho para a sociedade. Né? E, inclusive, em alguns casos, a gente tem empresas abertas aqui em Florianópolis em menos de 24 horas. E temos outros tantos casos de sucesso. Né? Então, queria novamente agradecer o convite da Softplan e parabenizar o evento. Né? Guilherme falou muita coisa importante, acho que é importante quem está nos assistindo anotar. Tenho certeza que o Cris vai falar mais tantas coisas interessantes e eu estou ansioso pelo debate.
né, que eu acho que vamos poder ainda compartilhar muita coisa interessante das nossas experiências. Afinal de contas, né, nós que já passamos pelo governo, estamos na sociedade, temos que fazer isso. Esse compartilhamento é fundamental para a inovação, para a transformação digital, para cidades mais inteligentes. Muito bem, Marcos. Esse aqui é o start do debate que vai acontecer certamente no dia a dia, na sequência dos fatos, sempre que vocês se reencontrarem, eu não tenho dúvida disso. Agora, você citou no começo da fala informação do Gartner, indicando que 80% das organizações governamentais ainda possuem maturidade entre baixa e moderada em transformação digital. E eu lhe pergunto, para acrescentar, você já citou o assunto de alguma forma, mas eu queria um pouco mais sobre que motivos levam a isso. Por que as instituições governamentais têm tanta dificuldade para desenvolver o digital? Por favor. Sim, Mário. Excelente pergunta. Acho que isso vai ao encontro do que a gente quer construir. E o começo de tudo são as pessoas e a educação, a capacitação, né? A primeira questão, o primeiro motivo é a falta de capacitação da maior parte dos agentes públicos, né? E com assuntos que estão evoluindo numa velocidade muito grande, como privacidade, segurança da informação, questões mais técnicas, né? Como o próprio a infraestrutura e o entendimento das telecomunicações e o próprio mapeamento de processo, uma questão mais administrativa. E sim, a gente precisa quebrar uma cultura de resistência a mudanças que também existe. Essa é uma cultura ainda que é avessa à inovação. Tenho certeza que o Guilherme deve viver muito isso, eu vivi na prefeitura, né? Esse convencimento de que precisamos evoluir, né? Que precisamos mudar, o ser humano é naturalmente resistente a mudanças, mas a função, enquanto eu estive na área pública, e quem abraçou essa causa, é muito mais importante, e claro, por N motivos, o próprio Brasil ainda é um país que precisa evoluir muito em inovação, e nós precisamos quebrar essas resistências. E no ente estatal, e eu falo pela experiência que eu vivi, que eu compartilhei com alguns outros colegas de outros órgãos do Poder Executivo, a gente ainda tem uma estrutura muito de silos, né? Os órgãos públicos ainda se conversam muito pouco. Dentro de uma prefeitura, é raro uma secretaria cooperar e compartilhar informações e trabalhos com outras. E imagina prefeituras entre si, entre governos, entre outros poderes, e aí muitas vezes a gente vê gente reinventando a roda, né? Alguém fazendo uma experiência muito bacana de um lado e quem, às vezes, a prefeitura da cidade vizinha poderia estar junto, fazendo ao mesmo tempo, tendo ganhos de escala e tudo mais, e isso acaba não acontecendo. Então, precisamos quebrar essas estruturas, essa cultura também de silo. Outra coisa que eu percebi é que o desenvolvimento econômico ainda não é prioridade, e eu estou falando principalmente das prefeituras, sabe? E aí, especialmente, isso afeta os trabalhos de transformação digital para desburocratização. Claro que o que dói mais para o cidadão, para a cidadã, é saúde, é educação, é segurança, mas eu percebi, conversando com muitos servidores, que não há essa, pelo menos na mentalidade, no mindset que se chama hoje, né? Essa mentalidade não há uma correlação direta assim, poxa, precisamos ter mais desenvolvimento econômico para aumentarmos a arrecadação e, com isso, termos mais recursos para investir em saúde, segurança, educação e tudo mais. Isso não existe, é muito interessante. Existe um ente chamado orçamento e é como se o dinheiro caísse lá por mágica. Né? Então, esse convencimento e a priorização do desenvolvimento econômico é muito importante. E aí, falando do Brasil, hoje nós temos uma dificuldade enorme de contratar profissionais capacitados em tecnologia. Se isso já é difícil no setor privado, imaginem na área pública, né, que tem problemas, inclusive, de competitividade de remuneração. Esse é um problema assim, atual que precisamos resolver. A solução não é simples, né? Porque, como eu falei, se o mercado privado já está tendo dificuldade, imagina o público. E aí os próprios servidores que hoje já estão trabalhando na área pública relatam por várias vezes algumas frustrações em relação à lentidão na própria contratação de soluções tecnológicas, né? Porque, claro, a gente tem todo um processo legal derivado da Lei 8666 e todas as outras similares que existem hoje, que tornam esse processo um pouco mais lento, apesar de alguns avanços recentes bastante interessantes, mas mesmo assim os funcionários ainda percebem alguma lentidão, porque olham para os seus colegas da área privada, que estão, entre aspas, voando, e o pessoal ainda está um pouco mais lento, fica um pouco frustrado. Então, eu procurei elencar os principais motivos. Como você pode ver, Mário, quem está nos assistindo também, a questão é muito complexa, mas a gente precisa começar hoje, né? Eu diria ontem.
é porque a necessidade da sociedade está aí, batendo as portas todos os dias. Quanto mais leis, mais necessidade de mudanças. É interessante. Mais uma vez, muito grato, Marcos José Rocha, falando sobre governo digital na relação com o setor empresarial. Ele continua conosco um pouquinho mais para ouvirmos o nosso terceiro painelista desta tarde, deste fim de tarde. Cristiano Ferri, professor de inovação para gestores, servidores públicos, pesquisador e docente do Centro de Formação da Câmara dos Deputados, deve ter uma experiência enorme para nos trazer e falar como transformar o servidor, o analógico, para o digital. Eu nem sei se todos já são analógicos, mas eu pergunto como transformar o servidor em digital. Com a palavra, Cristiano Ferri. Por favor, meu amigo. Obrigado, Mário. Você sabe que tem um amigo meu que ele fala assim, eu odeio falar ao final de uma mesa. Ainda mais uma mesa brilhante como essa. Mas eu não concordo com ele, viu? Eu acho que, no meu caso aqui, eu estou me sentindo inspirado, né, com essas falas que resumiram pontos tão importantes. Nós estamos falando de uma questão altamente complexa, né, que envolve seres humanos, que envolve máquinas, que envolve sistemas, que envolve cultura. E eu acho que desde a sua apresentação, Mário, e as falas aí dos colegas, nós tivemos aqui uma síntese de alguns dos principais problemas. O meu enfoque aqui hoje é falar principalmente da cabeça do servidor, né, que também já foi falado aqui um pouquinho, mas e aí a gente gosta de usar o termo hackear, né, no melhor sentido da palavra. Vamos hackear aí a cabeça do servidor. Eu, como servidor público, né, há 28 anos, e trabalhando com inovação, então a gente conhece um pouquinho. Eu acho assim que, primeiro, falta uma maior compreensão das vantagens da automação, né? Então, eu estou com algumas pesquisas aqui, por exemplo, a McKinsey, né, essa grande empresa de consultoria, ela fez uma pesquisa uma vez que diz que 80% das atividades profissionais, incluindo o mercado e o governo, podem ser automatizáveis. Uma outra pesquisa também que eu vi de dois pesquisadores, o Venik e Eggers, dizendo que 30% do tempo dos servidores públicos para atividades burocráticas podem ser automatizáveis. Quer dizer, isso faz muito sentido investir, então, em automatização, em transformação digital, num cenário, ainda mais nesse cenário do Brasil, né, de poucos recursos públicos, de escassez, de questionamento, né, da real necessidade do tamanho desse Estado, né? Há uma crise de confiança no serviço público, infelizmente, né? Nós estamos vivendo isso. Isso tudo tem muito a ver também com a nossa omissão de servidores, de gestores, talvez, né, que a gente não foi tão ousado, né? Vamos colocar assim de maneira bem claramente, a nossa postura conservadora. Isso tem um preço muito grande. Eu costumo falar para os meus colegas, a nossa omissão, a nossa morosidade, ela não é gratuita. A gente está pagando esse preço agora e esse preço só vai aumentar. E eu gosto muito de enfatizar essa diferença, eu acho que foi o Guilherme que tocou nesse assunto, entre transformação digital e digitalização. E muitos colegas falam, não, eu estou fazendo transformação digital, mas na verdade ele está digitalizando. E um exemplo mais comum é aquele sistemão de EDOC, né, que você fica milênios implementando, e aí os colegas, na verdade, eles não fazem nenhuma reformulação de processo, um ponto que o Marcos tocou, e simplesmente digitalizam aquela burocracia. Então, óbvio que tem vantagens, né, com isso, você deixou de matar não sei quantas mil árvores, né? Você facilitou, você ganhou aquele tempo do office boy, né, que circulava as pastinhas para lá, isso tudo é bom, mas é muito aquém das potencialidades da transformação digital. Então, eu estou com o professor Silvio Meira, que ele diz que transformação digital é 99% transformação e 1% digital. E aí, o que é esse servidor público? O que poderia ser esse servidor público do século XXI? Lembrando que a gente já está na década de 20, né? Nós estamos aí em pleno século XXI, não é uma coisa do futuro. Eu acho que eu gosto de sintetizar em 3 grandes passos que o servidor
e o gestor público tem que avançar para poder, então, entrar abraçar com mais veemência essa necessidade de transformação digital. Acho que o primeiro deles, desenvolver, e aí, né, Marcos, a gente está sempre evitando de usar a palavra mindset, né, que ela está muito na moda e é um anglicismo feio que só. Mas vamos colocar assim, desenvolver um modelo mental, uma forma de pensar, uma forma de agir, né, para o chamado design digital. Isso é muito difícil. E nós não fomos treinados para isso, isso não cai em concurso público, isso muitas vezes não é dado no MBA, isso tem muito a ver com a aplicação prática. E como é que a gente trabalha isso, né? Essa mudança aí, para incorporar esse mindset aí de um modelo mental para o design digital, que, como eu já disse, tem nada a ver com digitalização. Eu acho que um primeiro ponto que eu recomendo bastante para os meus alunos é acompanhar tendências de inovação no mundo, de qualquer assunto, não só da sua área. Porque aí você vai abrindo a sua cabeça, você vai vendo que já inventaram lá o álcool, que não dá ressaca, ele não foi ainda implementado, vai ser um perigo quando for, mas já estão fazendo isso. Já tem lá um pesquisador suíço que já consegue teletransportar um raio laser de um lugar para outro, né? Um feixe de luz. Então, já existe uma série de inovações que estão acontecendo na nossa área e fora da nossa área, que é bom a gente saber, para a gente entender as potencialidades das novas tecnologias. E o outro ponto é exatamente entender, estudar tecnologia. Eu sou uma pessoa formada em Direito, na área de Humanas, depois meu doutorado foi em Ciência Política. Mas eu vou dizer para vocês, hoje o que eu mais estudo é a tecnologia. Não para ser programador, não para ser um engenheiro de sistema, mas para saber da sua aplicação. Eu preciso saber, por exemplo, que a inteligência artificial junto com o Big Data pode me dar alguns insights para a tomada de decisão aí do meu chefe, que ele nem imagina, com a base de dados, essas milhares de bases de dados, com milhões de informações que nós temos na área pública, nesses tesouros escondidos aí, que podem ser aproveitados se você aplicar um conjunto, um pacote, um combo de tecnologias. Quantas coisas o blockchain não pode fazer? Né? Como eu gostaria de que nós tivéssemos um sistema muito melhor de certificação, e o blockchain pode ajudar nisso, que a gente não sofresse tanto com essa cultura cartorial. E a importância da internet das coisas, da gente colocar chips, sensores aí pela cidade inteira, né, dentro do conceito de cidade inteligente. Então, todas essas tecnologias, a gente precisa entender essa aplicação. Então, está sempre acompanhando essas tendências, essa inovação. O problema, muitas vezes, do servidor público é que ele fica muito bitolado. E ele, às vezes, é especialista, é bom que ele seja, por exemplo, um auditor, então ele tende apenas a ficar estudando ali auditoria, controle, sistemas de transparência, etc., que são muito importantes, etc., mas ele não gasta quase nada do tempo dele para outras habilidades. Também ainda nesse primeiro passo, né, do mindset, do modelo mental para o design digital, é importante entender, reconhecer, reaplicar e testar as diversas ferramentas de inovação que estão aí disponíveis. E olha que eu sou professor de mestrado e eu falo para muitos alunos, não faça mestrado, não faça doutorado, porque todo mundo tem o cacoete, né, do século XX de estou precisando estudar, vou fazer um mestrado. Estou precisando estudar, vou fazer uma pós-graduação. É claro que fazer essas coisas é maravilhoso, mas depende do seu perfil, da sua necessidade. Você não precisa fazer um MBA de Design Thinking para entender como é que aplica isso. Você participa de uma sessão de Design Thinking, 1, 2, 3, você já é capaz de aplicar isso. São ferramentas muito acessíveis, com vídeos hoje no YouTube, com uma série de práticas dinâmicas que você aprende muito rapidamente. Por exemplo, mapear a jornada de usuário, fazer teste de usabilidade. São ferramentas muito fáceis, com vários manuais facilitados e os ótimos vídeos no YouTube, né, que eu finalmente aprendi a cozinhar nessa pandemia e foi graças ao YouTube e a minha esposa também, viu?
Então, aprendendo, brincando com ferramentas, estudando inovação e tecnologias, isso vai ajudar muito para a incorporação desse chamado design digital. Para que você tenha, então, as chamadas competências digitais, né? Nós precisamos de pessoas que trabalhem hoje com inteligência artificial, precisamos de pessoas que sejam especialistas em gestão de redes. Eu acho que foi o Marcos que tocou neste ponto, né? Da necessidade da gente trabalhar mais em redes. Redes hoje é tudo. Os valores que têm as redes, né? Vários problemas eu resolvo numa rede. Aqui é o InovaGov, uma rede de inovação na área pública. Vários problemas eu resolvo lá. Não é aqui no meu colega do lado, aqui da sala ao lado. Por exemplo, você tem uma profissão nova, hoje chama desenhista de diálogo. Você criar um chatbot, você precisa desenhar o diálogo, uma espécie de mapa mental, para depois você implementar. Então, são essas competências digitais que a gente não pode deixar de aprender. Claro, capacitação é a chave para isso. O segundo passo, e eu já vou caminhando aqui para o final, e também foi muito falado isso aqui, nós temos que aprender a reformular processos. Nós temos que obsessivamente trabalhar a reformulação de processos o tempo todo. E o servidor público não consegue fazer isso, ele tem muita dificuldade. É o tempo todo repetindo os processos, ele é perfeccionista em seguir um processo com seu máximo rigor, porque está garantido na lei, no normativo XYZ. Mas ele tem muita dificuldade de repensar essa necessidade desse normativo XYZ. Não só de repensar o normativo, de pensar numa outra forma de fazer aquele processo de trabalho. Então, eu sempre falo assim para os gestores, faz um simples desafio, não é simples, né? Mas, quer dizer, o desafio é simples, não é fácil cumpri-lo, para as suas equipes, para as suas coordenações. Fala, olha, você pega 1 ou 2 processos e me traga ele reformulado, reduzindo o tempo e o gasto com ele em pelo menos 20%. Se todo mundo fizesse isso na administração pública, já seria uma revolução. Reformular processo é muito mais importante do que projetos. Eu sempre fui uma pessoa de projetos. Mas você tem a gente consegue fazer projetos, é uma dureza danada, demora anos, é uma confusão. A gente faz agora. A gente só vai atingir infraestrutura mesmo se a gente reformular processos e ter essa cultura de reformulação de processo. O terceiro passo, finalmente, é desenvolver as chamadas habilidades socioemocionais. Porque, na verdade, a técnica está cada vez menos importante. Né? É claro que é ótimo eu ser especialista em alguma coisa, é ótimo eu ser um promotor especialista em proteção à criança, isso tem várias vantagens. Mas, com as ferramentas que nós temos hoje, rapidamente você consegue se especializar, entender um assunto rapidamente. Os meninos fazem isso, né? As novas gerações, eles conseguem rapidamente conhecer e entender, porque existem muitas ferramentas e formas de transmissão de conteúdo que aceleram o processo do conhecimento, da especialização. Então, isso não é o mais importante. O mais importante hoje, eu já estou acabando aqui, que eu já estou vendo ali o Mário um pouco impaciente, que eu acho que estou passando aqui do ponto. Fique à vontade, vai com calma. Estou terminando, viu, Mário? Mas o mais importante hoje é a gente trabalhar as atividades tipicamente humanas, né, as chamadas soft skills, que eu pelo menos, e na nossa cultura masculina, a gente sempre menospreza, ou muitas vezes menospreza isso, por exemplo, a importância da inteligência emocional, né, e você não vê muitos cursos nas escolas de governo, agora começa a ter isso, a coisa do mindfulness, da meditação, porque está todo mundo um pouco mais tranquilo para fazer parte de uma reunião, as coisas vão fluir melhor. Quantas reuniões elas não funcionaram porque alguém muito importante não tinha inteligência emocional? Saiu gritando. Então, capacidade de negociação, empatia, criatividade, hoje considerada tão importante. Então, eu acho que um aspecto fundamental, além
dessas necessidades técnicas de capacitação, que nós temos muitas, né? Por exemplo, aí acho que o Marcos falou da LGPD e muitas outras coisas novas técnicas que estão surgindo, que nós temos que gastar, mas a gente não pode gastar mais 100% do nosso tempo em capacitação de coisas técnicas e gerenciais, mas gastar pelo menos um tempo para cuidar dessas outras habilidades humanas, porque elas são fundamentais, elas que vão fazer a diferença. E no mundo de alta automação, que a gente acredita, eu pelo menos acredito, que a inteligência artificial vai ser onipresente, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as coisas que são tipicamente humanas, cuidados humanos, e nós temos que saber fazer isso melhor. Tá? Eu fico por aqui, prazer estar aqui com vocês e estou à disposição. Até parece que eu vou te deixar embora sem te explorar na sequência. Falando em inteligência emocional, eu não estava nem um pouquinho preocupado aqui. Eu estava curtindo o final da tua fala e vou aproveitar, para você ver que não tem problema do tempo, que eu vou te fazer uma pergunta, acompanhando o que fiz para os demais painelistas. O relatório do Futuro do Trabalho 2020 do Fórum Econômico Mundial, Cris, apontou que a força de trabalho está sendo automatizada numa velocidade até superior à esperada, ou pelo menos à preconizada lá atrás. De acordo com esse mesmo estudo do Fórum Econômico Mundial, nos próximos 5 anos, 85 milhões de empregos serão automatizados. Olhando para o setor público, que é a tua experiência mais direta, inclusive nesses últimos tempos, qual é o maior desafio na preparação de servidores para a transformação digital, especialmente o setor público? Pode ir com calma, viu? Que eu tenho bastante inteligência emocional para te ouvir aqui. A sua inteligência emocional é fantástica. Sua ansiedade é totalmente controlada, viu? Um dia eu chego lá. Olha só, você está tocando aí num ponto muito importante, e o professor Yuval Harari, né, esse famoso aí historiador que tem esses best-sellers, o Sapiens, o Homo Deus, etc., ele toca neste ponto também, e a previsão dele é que de lá para a década de 2030, no meados de 2030, nós vamos ter não milhões, mas bilhões de pessoas que não só não estarão empregadas, mas não serão empregáveis. Ou seja, elas não terão nenhuma habilidade que possa ser absorvida pelo mercado de trabalho. Eu acho que isso pode acontecer com o servidor público também. Tem aí um perfil no Instagram que eu sigo, que é muito legal, chama Estética da Burocracia. Ele tira fotos de coisas assim como grampeador, né? Aqueles avisos no banheiro, aqueles armários, né? Antigos, de registro, clips, bem lembrado, né? Aquele furador de 2, assim, né? Para você arquivar, que eu já usei muito. Eu tenho medo, sabe, Mário, do servidor virar esses objetos. Eles vão ficando tão sucateados, não podem ser demitidos, a estabilidade é uma garantia, muito difícil, né, de ser mexida, e muitos colegas se baseiam nisso e não estão fazendo um esforço de... Né, tudo que eu falei aqui, esses movimentos, esses 3 passos, demandam muito esforço, né, demandam uma nova energia. Infelizmente, eu não vejo assim, um esforço de forma geral, tá, dos colegas servidores e gestores nessa linha. Isso tem um perigo muito grande, meu colega servidor e meu colega gestor. Como eu disse no começo, não fazer ou não seguir o ritmo, né, o zeitgeist, né, digamos assim, a linha do tempo, do momento, não entender o que está acontecendo, tem um perigo muito grande, porque... Na pior das hipóteses, a gente pode ter um sucateamento do serviço público. E mais do que eliminar e cortar setores, que pode acontecer também, né, nós temos que sempre estar enxugando e usando bem os nossos recursos públicos. Eu acredito que algumas carreiras podem ser, sabe, desidratadas, deixadas aí ao relento. Isso é um perigo muito grande. Por isso que eu acho que e é alarmante, eu acho que nós temos que estar um pouco assustados mesmo. O servidor está muito acomodado, ele está achando que está tudo bem, que ele está seguro. Não estamos. O mundo está uma loucura.
O mundo é complexo, o mundo tem muitos desafios e nós precisamos de uma máquina pública com servidores de alto nível que vão gerar valor com essas novas habilidades. Porque eu acho também que os servidores que tiverem essas novas habilidades, eles vão ser muito valorizados, né? Vai ser também uma parte da carreira pública fundamental. Então, eu acho que é basicamente isso. E eu acabo aqui minha fala não pessimista, viu, Mário? Mas, digamos assim, alarmante, né? Porque eu acho que nós temos que nos movimentar. O não fazer, gente, é muito perigoso, né? Ficar parado, deixar a vida me levar, em termos de carreira pública, tem um alto preço a ser pago ali. Não diria nem no médio prazo, até no curto prazo. Maravilha. Então, 3 falas espetaculares que complementam uma a outra e aos 3 nós agradecemos antecipadamente. Nós vamos convidar para trazer a sua mensagem o secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Rocha Heckert. Ele nos fala sobre relações horizontais e verticais do governo do digital. Como dissemos, ele não pôde estar ao vivo, ele seria o 4º painelista desta tarde. Lamentamos muito, nós já deixamos amarrado para uma primeira oportunidade trazer o Cristiano ao vivo conosco. Mas ele nos deixou uma mensagem que nós estaremos transmitindo a partir de agora. Com vocês, Cristiano Rocha Heckert, por favor. Olá, pessoal. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Softplan o convite para participar aqui desse Gestão Pública Talks e poder compartilhar com vocês um pouco do que está acontecendo na transformação digital do governo federal. Essa é uma jornada que começou ainda em 2008, quando nós constatamos que a tecnologia da informação estava tomando uma relevância cada vez maior em todas as instituições e também no setor público, e nós, particularmente, não estávamos preparados para isso. Havia quase nenhum profissional do quadro naquela época, todas as atividades de TI eram conduzidas por terceirizados e eram consideradas como atividades acessórias, né, que não faziam parte da estratégia central do Estado. Mas começamos a perceber que toda a transformação nas políticas públicas e na forma de relacionamento do governo com a sociedade dependeria cada vez mais de tecnologia. Então, naquele momento, se iniciou um movimento com a primeira estratégia geral de tecnologia da informação, que começou a dar alguns parâmetros para que a administração pública começasse a evoluir no seu grau de maturidade. Foi criada uma carreira de analista em tecnologia da informação, foi feito o primeiro concurso, foi criada uma gratificação também para atrair profissionais que já estavam na administração pública, mas estavam trabalhando em outros setores, foi criado um programa de capacitação junto com a Escola Nacional de Administração Pública, começou-se a falar nos planos diretores de tecnologia da informação dos órgãos, se criaram os primeiros comitês de governança de tecnologia da informação e os primeiros normativos que foram regrando esse setor da administração pública, né? Naquele momento e nos anos que se seguiram, a preocupação, como eu falei, estava muito em dotar os ministérios, autarquias, fundações, de um quadro mínimo de pessoal capacitado para levar adiante as atividades relacionadas à tecnologia da informação. E assim fomos amadurecendo ano a ano. Quando chegou em 2015, houve uma virada importante, que foi a publicação da primeira estratégia de governança digital da administração pública federal. Percebam que aí não falávamos mais em estratégia de tecnologia da informação, mas de governança digital. Naquele momento, nós quisemos sinalizar para toda a administração pública e também para a sociedade uma mudança de foco, não mais olhando para dentro, para a estruturação das áreas de TI, mas olhando para fora, no relacionamento do Estado com a sociedade e como que a tecnologia seria um alavancador desse processo. Continuamos galgando aí os degraus de maturidade, né, até que chegamos na atual estratégia de governo digital,
que está vigente para os anos 2020 a 2022, e essa estratégia ela tem como elemento central a transformação dos serviços públicos. Quando nós começamos a discutir, ainda lá em 2015, 2016, esse conceito de serviços que poderiam ser digitalizados, foi necessário, primeiro, um nivelamento de entendimento entre os diversos órgãos sobre o que era serviço, né? A administração muito voltada para dentro tinha dificuldade até de identificar com clareza quais eram os serviços que ela presta para a sociedade. Então, foi uma mudança mais do que tecnológica, uma mudança cultural, uma mudança na forma do servidor público enxergar o seu papel, né, em que se passou a questionar uma série de coisas que se fazia na administração, e falou, olha, se isso não está agregando valor ao cidadão, à sociedade, será que é necessário mesmo fazer? E assim fomos lapidando, né, os conceitos para estabelecer, como eu gosto de dizer, o denominador, né? Se a gente quer transformar 100% dos serviços para o mundo digital, nós primeiro tínhamos que saber quais são esses serviços. Esse é o denominador do nosso indicador, né? E esse processo foi sendo construído, e nesse ciclo que nós estamos vivendo agora, nós aceleramos de forma brutal a transformação digital. Aí sim, já com uma maturidade, com um entendimento por parte dos órgãos sobre como entender a sua relação com a sociedade, quais são os serviços que prestam, aí podemos iniciar essa jornada, de fato, de um a um dos serviços, fazer uma análise. Isso aqui, que hoje é feito presencialmente, pode migrar para o mundo digital? É claro que vai haver sempre algumas coisas que exigirão a presencialidade, mas isso é a minoria, né? Tanto que hoje nós já temos cerca de 4.800 serviços mapeados, que são prestados pelos 195 órgãos que compõem hoje o Poder Executivo Federal, e desses 4.800 serviços, cerca de 71% já estão digitalizados, e a gente continua avançando até chegar em 100% daqueles que podem vir a ser digitalizados, né? Nós também buscamos referências na experiência internacional e implementamos algumas coisas que são emblemáticas em países que tiveram sucesso nessa jornada. A primeira delas é uma janela única de acesso do cidadão às relações com o governo, né? Até bem recentemente, o cidadão tinha que acessar sites, aplicativos, páginas de cada um dos órgãos em contextos completamente diferentes, com logins diferentes, com uma experiência completamente diversa, e a gente transferia para o cidadão o ônus de conhecer a estrutura da administração pública, ou seja, ele tinha que saber aonde buscar cada um dos serviços. A gente inverteu essa lógica, né? Hoje o portal GovBR é essa janela única, ele está caminhando para se tornar rapidamente o maior portal de governo do mundo. Há 3 anos atrás, nós tínhamos 1 milhão de usuários com login no GovBR, hoje nós temos 140 milhões, é uma verdadeira transformação. Eu tenho certeza que muitos dos que nos assistem estão começando a experimentar isso com algum serviço, seja para emitir a sua carteira de motorista digital, seja para acessar algum serviço do INSS, seja para fazer ali o check-in com validação biométrica nos aeroportos e assim por diante, uma miríade de serviços que passa a estar disponível numa janela única, né? Nós queremos que o usuário tenha uma experiência centralizada, acesse uma única página, ali ele tem uma única autenticação que passa por diferentes graus de segurança, né? E que permitem a ele acessar, então, os diversos serviços que são prestados pelo Estado. Nós também estamos fazendo uma convergência de todos os portais de governo, né, para um padrão único, para esse mesmo canal, né, o GovBR / seja o que for aí a relação com o governo, e estamos investindo fortemente em interoperabilidade, que nós dizíamos, né, que ao invés de usar a tecnologia, nós fazíamos o cidadão
de integrador entre os sistemas de governo. Até bem pouco tempo atrás, o cidadão tinha que ir a uma repartição de governo para pegar um documento que ele depois se deslocava fisicamente e dava entrada naquele documento numa outra repartição de governo. Coisas que, se a gente colocasse os bancos de dados para conversar, como foi feito, está sendo acelerado, nós estaríamos desonerando o cidadão desse ônus, né? É por isso que a transformação digital ela é importante para o Estado, ela já traz economias de centenas de milhões de reais que deixam de ser gastos, né, em homem-hora de trabalho da administração pública, mas o impacto é muito maior para a sociedade. A diminuição dos custos de transação do cidadão com o Estado permite que as pessoas invistam nas suas atividades produtivas, na sua família, no seu lazer, e não fique perdendo tempo com a burocracia. O outro ponto que a gente está avançando é na federação do GovBR com os outros entes da federação, né? A gente sabe que nós moramos num país em que é uma república federativa, em que cada ente da federação tem a sua autonomia, né? E o que nós fazemos aqui no governo federal, ele tem assim um poder coercitivo, vamos dizer, para os órgãos do Poder Executivo Federal, mas nós não podemos impor nada aos outros poderes e aos outros entes da federação. Mas, de forma espontânea, nós temos integrado o GovBR com os portais e os serviços dos estados, dos municípios, para que o cidadão possa novamente ter essa experiência única, né? Muitas vezes o cidadão não sabe se aquele serviço que ele está buscando é prestado pelo município, pelo estado, pela União, e ele não tem obrigação de saber, ele precisa entrar numa página onde ele tem acesso e consiga resolver o seu problema. Eu mesmo, dando um testemunho pessoal, há 15 dias atrás, eu precisei buscar um documento relativo a um imóvel meu aqui em Brasília, entrei no site da Secretaria de Fazenda aqui do DF, e, para minha grata surpresa, quando entrei no site, logo assim, apareceu, faça o login com o GovBR, porque já está integrado. Então, usei minha conta do governo federal no GovBR e dali acessei e pude obter o documento que eu precisava. Então, são coisas simples, são coisas que já estão disponíveis, mas, como eu falei, que precisam quebrar não apenas barreiras tecnológicas, mas principalmente barreiras culturais, né? Em que a administração passe, num primeiro momento, a se enxergar como alguém que está a serviço do cidadão e, em segundo lugar, como um conjunto integrado, né? Que a gente quebre essa ideia de silos, de ilhas, em que, não, esse dado aqui é meu, ele é da Receita Federal, ele é do INSS, ele é da agência tal. Não, esse dado é do Estado e, respeitado os direitos de privacidade, né, nós temos que compartilhar e facilitar a vida do cidadão para que ele tenha acesso aos diversos serviços. Isso está sendo reconhecido, essa transformação, né, foi recentemente reconhecida num ranking do Banco Mundial, que saiu há algumas semanas atrás, que coloca já o Brasil em 7º lugar no mundo em governo digital. Nós subimos 42 posições em relação ao ranking anterior, nós estamos já em 1º lugar nas Américas, e isso nos deixa muito felizes. Mas é uma jornada que está apenas começando e que certamente vai continuar nos próximos anos, porque o cidadão, à medida que ele passa a ter acesso a essas soluções com mais conveniência, né, ele não vai permitir que se retroceda, que se volte a um estágio de maior burocracia, de exigências de apresentação repetidamente de documentos, como já foi no passado. Então, é isso que eu queria contar para vocês e conclamar vocês a serem parte desse processo de transformação, tanto como cidadãos, usuários dessas políticas, mas também como empresas provedoras de soluções tecnológicas que possam nos auxiliar para que o Brasil seja um país cada vez mais digital,
cada vez menos burocrático e cada vez mais acessível ao nosso cidadão. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Nós é quem agradecemos ao nosso secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Rocha Eckert, que nos falou sobre as relações horizontais e verticais do governo digital. Agradecendo muito ao Cristiano Rocha, eu quero agradecer ao Guilherme Zatter, promotor, muito grato por sua participação, Marcos Rocha, que também nos deu a sua participação importante na relação com o setor empresarial, a participação do nosso Cris Ferri, direto de Brasília. Muito obrigado pela participação dos três, em nome do Gestão Pública Talks. Uma próxima oportunidade estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Um abraço a vocês mais uma vez, muito obrigado. Tenho certeza de que eu transmito a eles o agradecimento de todos aqueles que estão nos acompanhando. Até a próxima, pessoal. Meus amigos, como vocês estão acompanhando, além de agradecer os painelistas, eu quero chamar para começar o que nós vamos denominar de fechamento simbólico do evento de hoje, nesse painel especial, Marco Aurélio Medeiros, diretor executivo da Softplan, idealizadora e realizadora do Gestão Pública Talks. Marcos, por favor, vem aqui um pouquinho, quero só fazer a apresentação do Marcos. O Marcos tem mais de 30 anos de experiência na indústria de TI na Europa, América do Norte, América Latina. Começou pequenininho, né, Marcos? 30 anos de experiência, jovem. Em uma ampla gama de áreas profissionais, e hoje o Marcos está à frente da unidade de gestão pública da Softplan. Marco, seja bem-vindo, muito grato por estar conosco para o fechamento que nós estamos começando do Gestão Pública Talks. Obrigado, Mário. Primeiro, um grande prazer receber esse ícone da comunicação catarinense e agradecer por mediar esse painel, né? E, gente, é muito gratificante para a Softplan promover essas reflexões tão relevantes sobre a transformação digital no governo, poder trazer profissionais tão conceituados, né, compartilhando cases, experiências, conhecimento, né, junto às instituições. E, enfim, estamos muito felizes, né, de ter esse dia de troca de conhecimentos e experiências. Eu chamei o Marcos para fazer o agradecimento especial aos painelistas. Ele vai só se preparar. Por favor, Marcos, fique atento, porque, para fechamento, antes que eu anuncie oficialmente o Marcos para a sua fala, eu queria reforçar como esse tipo de discussão é importante para a construção de uma sociedade mais forte, mais equânime, mais justa, mais ética, porque é identificando possíveis pontos de melhorias, e olhando para esses pontos com responsabilidade, é que nós podemos ansiar ter serviços públicos mais assertivos. É claro, amigos, nesse mundo de hoje, com tanta informação circulando, a tecnologia é a nossa principal aliada. Não dá para fazer como a avestruz, fazer o buraco, enfiar a cabeça e achar que porque não está enxergando ninguém, ninguém está te vendo. Não tem jeito. Então, eu quero aproveitar para destacar a atuação da Softplan com licença. A Softplan, que desenvolve tecnologias relevantes há mais de 30 anos a partir dessa cidade, desse estado e desse país, e é considerada uma das maiores desenvolvedoras de softwares da América Latina. É um orgulho para os catarinenses e para os brasileiros, eu posso dizer isso, totalmente isento. Não sou da Softplan. Nesse mês de outubro, inclusive, Softplan chega aos 31 anos desenvolvendo, evoluindo e implementando soluções que têm como foco melhorar, facilitar, promover avanços tecnológicos que aproximem cidadãos das instituições públicas, cidadãos de cidadãos e instituições públicas de outras instituições públicas. E isso só é possível porque a Softplan é uma especialista em traduzir o conhecimento especializado em tecnologia que simplifica e que gera mais valor aos mercados da gestão pública, da justiça e da indústria da construção, que é a base sobre a qual a Softplan começou e se desenvolve. Amigos, neste espaço em que nós estamos aqui em Florianópolis, são mais de 2.000 profissionais apaixonados por tecnologia e conectados à comunidade. E aí a gente tem que destacar tecnologias como o SAG, o CIDER
E o Solar BPM, eu estou falando aqui de tecnologias que vocês certamente já ouviram falar, muitos trabalham com isso, que apoiam as instituições públicas na busca por mais eficiência e por respostas mais assertivas para os cidadãos. E eu me sinto um privilegiado, porque ver toda essa troca de conhecimento e de experiências, desde cedinho, ao longo do dia de hoje, mostra que a nossa sociedade está seguindo um caminho promissor. Há esperança no momento, nem no futuro, é agora. O futuro já está sendo antecipado, porque nós temos a certeza absoluta de que a transformação digital também no setor público é possível e necessária. E que esse movimento não é um projeto de futuro, como eu disse, mas é uma realidade do agora. Nós acabamos de acompanhar um painel com o Guilherme Zatar, com o Marcos Rocha, com o Cris Ferri e com o Cristiano Eckert. Um consenso nestes painelistas é o fato de que a absorção da tecnologia gera impacto, forte impacto, nos processos operacionais e de negócios. E se faz isso no setor privado, meu amigo, imagine no setor público. Então eu vou começar deixando no ar aqui uma indagação. E o Marco Aurélio vai voltar a esse palco e a partir de agora a fala está com ele para encaminhar o encerramento do nosso painel e também do nosso dia de Gestão Pública Talks. Marco, por favor, venha para cá, assuma o teu controle e me responda qual é a visão da Softplan como uma empresa desenvolvedora de tecnologia sobre a aceleração da transformação digital no setor público. Por favor, vou sentar ali e vou te ouvir com muita atenção. Obrigado, Mário. Vamos lá, por favor. Obrigado, Mário. Em primeiro lugar, Mário, eu nem sei se a gente gosta de ser chamado de um fornecedor de tecnologia somente, né? Como o Dr. Guilherme Zatar mencionou, a tecnologia ela é relevante, ela é importante, é a base, é o fundamento. Sem tecnologia não há transformação digital, mas esses mais de 30 anos de familiaridade com o setor público também nos ensinaram a complexidade do setor, né? O gestor público, ele, e não é só no Brasil, o gestor público, diferente de um gestor no privado, ele tem muito pouca margem de erro aceitável, né? E, por ter uma pouca margem de erro aceitável, o que aconteceria com um gestor privado, numa eventual falha, num erro, poderia ser, na pior das hipóteses, uma demissão. No setor público, isso pode significar uma penalização pessoal. E isso, naturalmente, gera uma velocidade de respostas, uma velocidade de decisões mais lenta, né? Eu gostaria de referenciar a palestra do Rafael Jardim, do TCU, quando ele menciona exatamente os desafios do gestor público com relação à prestação de contas e assumir responsabilidades dentro de um cenário em que a digitalização ainda é crescente, né? Um estudo recente do BCG, do Boston Consulting Group, agora de 2021, ele mostra que a velocidade da transformação digital ela não é mais lenta no governo só no Brasil, ela é mais lenta no mundo. Esse estudo mostra que, em 8 setores pesquisados, o setor público é o que caminha mais devagar. Ou seja, conviver e entender que as decisões no setor público são mais lentas porque as questões de segurança de decisão, as margens de erro são menores, e trazer isso para dentro das expectativas de entrega de projetos, as expectativas de transformação digital, isso é crucial, né? Eu queria referenciar, por exemplo, a apresentação recente do Cristiano Eckert, que ele, inclusive, comenta do processo longo de transformação digital no governo federal, que iniciou lá em 2008, né, e que tem que ser progressivo. Esse é o grande ponto, iniciar e se manter avançando, né?
Por conta disso, por entender que no setor público a complexidade ela é diferente, nós entendemos que o nosso engajamento ele vai além do fornecimento do software. Nós não podemos simplesmente entregar um software na mão do gestor público e dizer que, a partir dali, ele leva o projeto sozinho. Né? Nós acreditamos que o nosso engajamento, na verdade, começa a partir do fornecimento do software. O nosso engajamento ele vai até o final e é um engajamento de sucesso de projeto. Né? E diante disso, dentro de um tripé de transformação digital, onde pessoas, processos e ferramentas são importantes, a tecnologia como ferramenta ela tem o seu papel, mas a gente não pode ignorar os dois outros aspectos essenciais, que são pessoas e processos. E é aí onde a gente aporta o conhecimento e a experiência que a gente vem adquirindo ao longo de 30 anos de projetos bem-sucedidos, aprendendo com muitos acertos, aprendendo com os nossos erros, e nos sentindo na obrigação de compartilhar essas experiências e esse conhecimento como acelerador dos grandes projetos de transformação digital, que vocês tiveram chance de ver a nossa participação durante o dia de hoje. Né? A Secretaria de Administração, aqui em Santa Catarina, São Bernardo do Campo, Barueri, Ribeirão, e assim como muitos outros. E, diante disso, a gente começa, primeiro, dentro do tripé, olhando a parte de processos. Dentro da parte de processos, a Softplan aporta, inclusive, com conhecimento para dar embasamento legal. Vocês devem ter ouvido, quem teve a chance de acompanhar algumas apresentações dessa tarde e também do período da manhã, e até questionamentos que foram feitos no fórum sobre, mas como eu sei que uma decisão tomada por meio de um processo digital, ela tem validade legal. Em alguns projetos em que a gente esteve envolvidos, nós aportamos conhecimento jurídico e inclusive, suporte no sentido de auxiliar os nossos clientes a determinar que decretos seriam necessários para dar embasamento legal numa assinatura digital, num processo aprovado e assim por diante. E a gente acredita que isso é papel nosso. A gente acredita que é papel nosso, como em alguns projetos, oferecer processos de gestão do próprio projeto de transformação digital. E foi curioso, porque hoje pela manhã eu tive a oportunidade de ver alguns dos nossos clientes apresentando painéis com indicadores de avanço dos projetos, que são conhecimentos que nós compartilhamos no início dos projetos, de dizer quantos processos digitais, quantas páginas nós deixamos de imprimir, quantas árvores nós deixamos de cortar, quanto nós economizamos. Nós nos sentimos na obrigação de oferecer, dentro do aporte de conhecimento que a gente pode trazer, oficinas de design thinking que permitem que os processos sejam pensados como digitais, que eles possam ser transformados, que eles não sejam, e foi falado há pouco, acho que foi pelo Marcos Rocha, quando ele, ou talvez pelo Dr. Guilherme, a questão de digitalizar o processo físico. É uma etapa, ela é uma etapa, mas criar um processo digital é a próxima etapa e é onde a gente tem aportado com conhecimento. Na parte de modelagem de processos, enfim, é nossa obrigação assegurar, e nós não somos exclusivamente fornecedores de software. Na parte de pessoas, então, dentro do tripé, ferramentas, processos e pessoas, e foi falado muito pelo Dr. Guilherme, pelo Cristiano Ferri, e também pelo Marcos Rocha. O Marcos falou bastante sobre os desafios do servidor público, de a gente garantir que a gente faça uma promoção da cultura digital, e ela deve encarar o servidor público como ator nesse processo. E como ator nesse processo, ele precisa estar sensibilizado, ele precisa entender do que ele vai fazer parte. E é muito interessante que a gente viu no período da manhã alguns cases que foram contados. Eu me lembro
do Fabrício falando da Kazan, que o projeto na Kazan, ele, de outubro até dezembro, foi um período de sensibilização, de engajamento, para o projeto começar lá em janeiro, né? O Félix Silva, da Secretaria de Administração de Santa Catarina, falando a mesma coisa, um longo período de sensibilização, de aculturamento, né? E nós nos vemos na obrigação de suportar os nossos clientes também na questão de sensibilização, transferência de conhecimento, né, por meio de oficinas de capacitação, por meio dos nossos times de capacitação, e suporte de conhecimento também com as nossas equipes de consultores residentes, trabalhando lado a lado com o servidor público, transferindo conhecimento, ajudando-os a tomar decisões de digitalização. Enfim, o que eu queria dizer é que nós enxergamos os projetos de transformação digital como algo que é muito maior do que o que seria a obrigação de um fornecedor de solução tecnológica. O nosso engajamento é para com o sucesso do cliente. E o sucesso desse cliente, no final, é atender bem à sociedade, ao cidadão, né? E aí, para fechar, eu gostaria de dizer que, quando a gente diz que tem 2.000 pessoas apaixonadas por tecnologia, eu prefiro dizer que nós somos, sim, 2.000 apaixonados por usar a tecnologia para resolver problemas. Porque aqui é onde a gente vê que a gente cumpre a nossa obrigação. Não é prover tecnologia, é usá-la para resolver problemas. Enfim, Mário, eu espero ter respondido sua pergunta. E, por favor. Muito bem, muito bem. Não só respondeu, como acrescentou uma série de informações importantes. Eu preciso agradecer, você agradeceu, e eu preciso agradecer também o privilégio de poder ter vivenciado estas 2h30, 3 horas com os nossos painelistas, com você, Marcos, com toda a equipe da Softplan, pessoal da Box, esses técnicos maravilhosos que não aparecem aí no vídeo nem no streaming, mas que cuidam do áudio, do vídeo, da iluminação, as nossas apoiadoras nos textos, né? Muito grato a todas. Foi muito fácil falar da Softplan, porque eu, de alguma forma, vivenciei a Softplan aqui ao lado de vocês. Parabenizo pelo nosso Gestão Pública Talks. Espero que tenhamos novas edições. E eu gostaria que você fizesse o encerramento oficial desta edição do Gestão Pública Talks. Por favor. Com todo prazer. Novamente, os agradecimentos, né? Primeiro, eu queria começar agradecendo pela equipe, uma equipe fantástica, que aceitou o desafio de promover esse evento, de organizar esse evento, e fizeram com maestria. Então, longas horas, longas noites, eu queria agradecer a todos. Queria agradecer aos 40 especialistas que, durante o dia, estiveram aqui com a gente, compartilhando conhecimento, dedicando um pouco do seu tempo para elevar o nível da gestão pública brasileira. Queria agradecer os nossos últimos painelistas aqui, o Dr. Guilherme Zatar. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco do projeto de aproximação do Ministério Público. Marcos Rocha foi meu cliente na Prefeitura Municipal de Florianópolis, uma liderança inovadora fantástica aqui de Florianópolis. Cristiano Rocha Heckert, meu colega de 20 anos atrás, fazendo projetos de transformação digital na área de telecomunicações. E Cristiano Ferri, que eu tive o prazer de conhecer hoje, e certamente seria um seguidor das publicações que ele tem feito. Mário, obrigado novamente. Enfim, gente, queria agradecer a todos que estão aqui nos assistindo. Eu espero que tenham curtido, eu espero que tenha sido enriquecedor para vocês, e a Softplan, obviamente, está disponível de todos vocês. Aos mais de milhares que nos assistiram até aqui, receberão depois o seu certificado encaminhado pela Softplan. É isso? Isso. Eu queria fazer um último lembrete, gente, que a gente, primeiro, os materiais e tudo mais que a gente comentou, etc., a gente vai deixar disponíveis, mas, como apaixonados por tecnologia que somos, né, é importante lembrar que hoje é o dia do profissional de TI,
E aí eu gostaria de, a todos os profissionais de TI, o meu agradecimento e por fazer a Softplan tão grande quanto é, e a todos os outros profissionais de TI que estão espalhados pelo país. Você sabe que hoje também é Dia da Inovação. E eu relacionei sempre uma coisa à outra, não tenho dúvida disso. Isso. Ficamos por aqui? Claro. Então vamos fazer uma boa tarde, um bom começo de noite e até o próximo. O meu sonho era ouvir ele dizer isso. Vamos fazer uma ótima tarde. Até o próximo Digital Gestão Pública Talks. Muito grato a todos. Tchau, gente. Até a próxima.